Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, deixe também o like nesse vídeo, é muito importante e também de graça para você, e habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui do canal. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinador oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Gente, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Faça sua inscrição na Betfair aqui pelo canal, através desse link fixado aqui no primeiro comentário, e ganhe até R$ 600 de bônus no momento do seu primeiro depósito. Eu estou falando aqui de depósito mínimo, tá? 10, 15 reais. Corre lá que essa super promoção da Betfair aqui para o canal e também com o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama é por tempo limitado. Então, ajudando a Betfair, se inscrevendo na Betfair, você vai estar ajudando o nosso amado Vasco da Gama também, tá certo? Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Valeu, galera? Corre lá, parada séria, parada reta. Aqui, vou falar um negócio para vocês, hein? Muitas informações sobre negociações, né? O time do Vasco também em Goiânia para esse jogo com o Atlético Goianiense, um jogo muito embaçado, um jogo muito difícil, mas eu quero comentar uma parada com vocês aqui, uma parada séria. Esse jogo, tá, pelas oitavas da Copa do Brasil, é claro que é uma decisão. O Vasco não chega às quartas de final da Copa do Brasil desde 2015, que o Vasco não chega aí nessa fase mais decisiva da Copa do Brasil. O que pode contar a favor do Vasco? O Atlético Goianiense hoje, ele é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, gente, querendo ou não, claro que eles jogam em casa, claro que é uma equipe difícil de ser batida dentro dos seus domínios, é uma equipe chata, o Vasco conseguiu uma vitória lá, mas teve que suar bastante para conquistar essa vitória pelo Campeonato Brasileiro, agora é Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco não tem nenhum tipo de desfalque para esse jogo da Copa do Brasil não, tá? O desfalque do Vasco é para o Campeonato Brasileiro, só para a galera não confundir aí os desfalques. O Matheus Carvalho tomou o terceiro cartão amarelo, o David também mas é para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Nesse jogo contra o Red Bull pelo Campeonato Brasileiro, eles cumprem suspensão. Esse jogo decisivo amanhã contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, o estádio do Atlético Goianiense, o Vasco não terá nenhum tipo de desfalque, tá bom? Só para deixar bem claro aí, porque a galera ficou meio na dúvida aí, o Matheus Carvalho tá jogando um bolão ali do meio campo, o David ajuda no ataque, não, amanhã tá tudo certo, os dois, tipo assim, são os dois titulares do técnico Rafael Paiva, então não serão desfalques não, a não ser que o técnico Rafael Paiva faça a opção de repente estar barrando, trocando, não acredito não, são dois jogadores que são titulares desse time do Vasco. E assim, só para terminar esse comentário, então, o Atlético Goianiense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. E isso pesa, na minha opinião, pesa demais. Os caras estão concentrados em sair da situação de desespero do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu acho que o foco do Atlético Goianiense não está na Copa do Brasil. Está em tentar escapar, né, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Até porque tem condições para isso. Está brigando ali com o Fluminense, com o Grêmio, com outras equipes ali na parte de baixo do Brasileirão. Então, assim, isso pode ser um combustível a mais para o Vasco. E outra coisa, o Vasco, caso isso aconteça, lá dentro do Antônio Ascioli e tal, pode ser que o Vasco decida o confronto lá. Se o Vasco fizer, um exemplo, 2-0 lá, dificilmente o Atlético Goianiense vai conseguir um resultado superior aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, se o Vasco for com sangue nos olhos realmente para decidir o jogo lá, eu acredito que dá sim para o Vasco conquistar e garantir de uma vez por todas até a classificação para as quartas da Copa do Brasil lá em Goiânia, tá certo? Você que acredita na classificação antecipada do Vasco na Copa do Brasil, sobe o like aqui embaixo, deixe seu comentário que é sempre muito importante pra gente aqui, tá certo? Uma outra informação importante, tá? A CBF confirmou o clássico Vasco e Fluminense para o Engenhão, tá? Esse jogo vai acontecer no Engenhão, então é um super clássico, um clássico importante para o Vasco, para ganhar a moral, para passar por cima do Fluminense, porque eu acredito, e é isso, a confiança é essa, ganhar clássico. Aliás, tem uma frase muito antiga aí que os mais antigos usam bastante, meu falecido pai usava e eu guardei isso comigo: clássico não se joga, clássico se vence. Então, um clássico contra a equipe do Fluminense, temos que ganhar e ponto. É freguês do Vasco e freguês a gente precisa bater, precisa vencer, ponto. Tá certo? Então, esse jogo está confirmado para o estádio do Newton Santos, estádio do Botafogo, tá bom? Então, bom público, o Vasco deu só 10%, Pedrinho. É 10% só para a torcida do Fluminense.
como eles fizeram com a gente no Maracanã. 10% só, e a torcida do Vasco vai invadir o estádio Newton Santos, como sempre faz, fazendo linda festa no estádio do Engenhão. Podem ter certeza, tá certo? Gente, só uma pontuação aqui. Se o Vasco passar de fase na Copa do Brasil, o Vasco vai ganhar cerca de 4,5 milhões. Isso aí, essa bolada aí é só para avançar de fase na Copa do Brasil. Então, mais uma grana alta, por isso que eu falo aqui no canal, gente, que um time bom dá dinheiro. Time bom faz renda, né? Constrói renda pro clube. Ah, classifiquei na Copa do Brasil, classifiquei para a Libertadores. Aí você está falando de 100 milhões, 200 milhões por ano. Só de classificação, sem conquistar títulos. Se conquistar títulos, os valores dobram. É claro que o caixa fica gordo, você consegue um bom fluxo de caixa e é só administrar. Isso não é só no bom sentido. Entendeu? Então, uma boa renda aí, caso o Vasco passe de fase, e eu acredito que o Vasco vai passar de fase na Copa do Brasil, tá certo? Gente, vamos falar sobre reforços, porque essa situação envolvendo o Michael, muita gente tirando dúvidas aqui. Eduardo, o Vasco tem interesse? Tem sim, o Vasco e outros clubes. Especulado no Vasco, o Michael é alvo do Corinthians, do Flamengo e também do Cruzeiro. São Paulo também está na parada, tá? Sem informação. São Paulo também quer o atacante Michael, o atacante ex-Goiás e ex-Flamengo também. Então, um atacante que vai assinar a rescisão de contrato dele com o Al Hilal, né? E o que o Al Hilal quer é uma compensação financeira, né? Já que gastou uma grana muito alta no atacante. Então, é realmente aguardar a cena dos próximos capítulos, o poder de negociação do Vasco, que não tem só a questão do convence, tem dinheiro envolvido aqui na parada, não é só convencer o jogador. Então, e outra coisa, um ponto a favor do Vasco, tá? Nos outros clubes, tirando o Corinthians aqui e o Cruzeiro, o Flamengo ele não é o titular absoluto, porque o Flamengo tem outros jogadores como titular, não chegaria para jogar. No Vasco, com a camisa do Vasco, o Michael, na minha opinião, chegaria para jogar, né? Ali como ponta esquerda ou ponta direita. O Michael é um jogador, na minha opinião, destaque um pouco acima da média para a função dele. Então, isso seria sim um facilitador para o Vasco. Ó, vem para o Vasco porque aqui você vai jogar. Aqui você vai colocar a camisa e você vai jogar com Coutinho, com Payet, jogadores que estão entrando em forma, jogadores que vão ajudar. Então, os críticos de plantão precisam ficar atentos e ligados, porque Payet e Coutinho, gente, o que eles precisam nesse momento é forma física, equiparação física e tudo mais. Não adianta ficar, sei lá, criticando. São críticas vazias, rasas. Então, são as situações importantes. Sobre Michael, acho bom reforço. E sobre Coutinho e Payet, acho que os críticos de plantão, não tenho o que comentar, não comenta, porque são dois craques que estão entrando em forma e vão ajudar o Vasco. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Certeza. Esses dois jogadores são craques e vão ajudar. Tá certo, minha gente? Ó, nesse final de semana, só passar a programação aqui do canal, tá? Amanhã, jogo contra o Atlético Goianiense com transmissão aqui do canal Vasco Connection. Você fica atento, fica ligado, então, porque o pré-jogo vai começar 2 horas antes do jogo aqui amanhã. Final de semana, jogo contra o Red Bull Bragantino, já pelo Campeonato Brasileiro. Com pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui direto de São Januário, então fica atento, fica ligado, porque a bola vai rolar e eu tenho certeza que você vai acompanhar esse jogão de bola aqui. É um jogão de bola porque, assim, o Vasco pode continuar subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que o Vasco tem um jogo a menos, tá? O Vasco tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, então isso é legal para o Vasco. O Vasco terminou o primeiro turno com uma boa pontuação, podendo chegar ainda aos 26 pontos do primeiro turno, tá certo? Então, é isso, minha gente. A qualquer momento eu volto com essas e outras informações do Vasco. Fica atento aí, fica ligado. Mais uma vez eu peço, sobe o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco sempre aqui no canal, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.